Professores, eu vou apenas mostrar onde exatamente, um dos pontos pelo menos, né? Mas onde exatamente cai um dos pontos principais sobre a questão da responsabilização em relação à questão dos filhos espirituais, porque eles fizeram um erro de repreensão achando que eu não seria mais responsabilizado. Quando na verdade esse argumento não fazia sentido, ou mesmo na questão de uma transferência de responsabilidade, quando na verdade era apenas uma extensão de responsabilidade, né? Até pela própria lógica, porque veja só, houve uma certa confusão. Claro que eu entendo sim que as pessoas são responsáveis espiritualmente, por falar na questão dos mandamentos, porque afinal de contas eles mesmos disseram que o objetivo era furtar filhos espirituais, não é mesmo? Ok. Não importa que a interpretação se existe, se é vinho espiritual, a questão de se os filhos espirituais, se isso é vinho ou não é, se esse liame, se essa ligação realmente existe, não importa. Se o objetivo era esse, ou pelo menos tentar causar essa imagem, são vocês que disseram. Uma vez que vocês furtaram filhos espirituais, vocês de ocultistas, né, se vocês furtaram filhos espirituais, é a responsabilidade de vocês, né, de cuidar das pessoas. Esse é o fato. Esse é o fato. Então, primeira coisa. Então, aí tá, vocês se tornam também responsáveis. Ou mesmo porque vocês causaram o fato de eu não poder mais pregar. Porque eventualmente geraria a questão do risco, né? A questão do risco argumentativo, que no fundo era, de repente, uma tentativa de controle de motivação, fazer com que as pessoas se tornassem contra mim, para controlar a motivação das pessoas, para que elas pudessem, de alguma forma, lutar contra o mal, blá blá blá. Independente de qual interpretação, vocês seriam responsáveis pela questão dos mandamentos por dois motivos. Estendendo a responsabilidade. Ah, mas Alex, você continua responsável? Sim. Só que vocês estavam dizendo como se eu não concordasse com isso. Não é verdade. Porque eu não neguei a minha responsabilidade, porque o argumento que eu recebi de falar dos mandamentos foi depois de eu sair do ministério. Por conta de ataques contra a minha pessoa. Então depois, ou mesmo também de saber da questão da aplicação dos mandamentos. Isso foi depois. Depois de eu ter sido atacado. Então veja, as pessoas me atacam, roubam meus filhos espirituais, depois disso eu fico sabendo que eu ainda sou responsável. Na questão dos mandamentos. Não só no momento em que eu passo a praticar os mandamentos. Não, depois passam-se alguns meses, aí eu falo, não, eu teria a responsabilização de falar isso para as outras pessoas. E a Bíblia confirma isso. Em até mais de uma oportunidade. Eu não neguei minha responsabilidade. Só que, por mais que houvesse essa responsabilidade, depois havia o argumento de que havia uma outra forma de pensar, no sentido de que falar sobre os mandamentos das pessoas não era a melhor ideia pela questão da luta contra o mal. De que eu iria colocar as pessoas num outro contexto meio difícil. Já ouvi um pessoal dizendo que isso era eu estou diminuindo as pessoas. Não estou diminuindo as pessoas. Tem pessoas que teriam a capacidade de lutar contra o mal, tem outras que teriam dificuldades. Nessas que eu estava pensando, entendeu? Então eu estava ali. Ou mesmo as outras pessoas que teriam condições de lutar contra o mal, ainda também sofreriam com isso. Pela questão da obediência aos mandamentos e tal. Eu não neguei minha responsabilidade porque a Bíblia disse que eu deveria ajudar filhos espirituais ou pessoas desamparadas, filhos espirituais se você considerar essa interpretação verdadeira, ou pessoas desamparadas, mesmo após a extensão da responsabilidade, após o momento deles terem me atacado. Para eu sair do ministério. Quando eles me atacam para eu e eu acabo saindo da atividade, mesmo que eles não quisessem ser mães espirituais, eles se tornam responsáveis. Eles se tornam responsáveis por essa extensão. Alex, você continua sendo responsável? Sim, porque a Bíblia dizia. Eu continuaria. Só que daí dependeria de não haver ataques, porque eu tenho que concordar com a questão do clima, com a questão do ambiente. Então é isso. Descaracterizando essa repressão que não poderia ter sido feita, que eu não tinha anulado a minha responsabilidade justamente porque eu considerava os argumentos que a Bíblia dizia que eu teria que falar e ajudar pessoas e falar dos mandamentos para as outras pessoas. E isso em vários momentos, né? E claro que se eu fosse ajudar as pessoas seria também para falar sobre isso, para falar dessa questão de outra alternativa de obediência a Deus. Então é isso. Óbvio que estava em dúvida, né? Como se eu tivesse totalmente anulado minha responsabilidade. Mas a Bíblia falou depois. Então não lembro de ter, pelo menos, anulado totalmente minha responsabilidade. Mas sim, houve uma transferência ou uma extensão de responsabilidade. Até porque, na verdade, eu fui exortado a isso depois de eu sair da atividade. Ou seja,
depois de terem furtado meus filhos espirituais, se você entender que filhos espirituais ali é uma interpretação verdadeira e não uma metáfora, ou mesmo que você entenda que seja uma metáfora, depois de as pessoas furtarem os filhos espirituais, depois disso eu fui dito que eu, não só atacado por essas pessoas que me exortaram, me atacaram impositivamente. Não, a Bíblia, antes de eu ter sido atacado e depois de terem furtado os filhos espirituais, disse que eu era responsável pela questão. Então essa era a questão, isso tinha que ser avaliado. Mas havia a questão ali do argumento salomônico, no sentido que eu teria que pensar isso um pouco melhor. E por isso eu não podia simplesmente sair falando, vamos dizer, dos mandamentos assim. Embora de certa forma aqui, por exemplo, no canal eu não tivesse muita escolha. Mas porque aqui era uma situação diferente. Mas apenas para amarrar essa questão que também estava um pouco desamarrada, mas para descaracterizar essa repreensão que foi realmente ali... vamos dizer assim, eu não digo, não, puxar o tapete é uma expressão muito, ela não faz jus ao que realmente aconteceu. Os caras realmente tiraram o meu chão, só que assim, eles tiraram o meu chão falsamente, numa coisa que eu não tinha dito dessa forma, ou mesmo tinha feito ali uma, não vou dizer uma brincadeira, mas uma repreensão no sentido, não, peraí, vocês também são responsáveis, porque vocês mesmos, não só porque o Alex diz, vocês mesmos disseram que vocês são responsáveis, vocês mesmos disseram, baseado no que vocês vinham dizendo naquele momento, eu falei, bom, se vocês são responsáveis por vocês também podem fazer. E é verdade, a responsabilidade foi estendida para vocês, mesmo que vocês não quisessem ter filhos espirituais, mas esses são os fatos. Se vocês furtaram e pegaram a responsabilidade para vocês, agora parte da responsabilidade é de vocês, mesmo que vocês não tenham casado, vamos dizer, com determinadas entidades espirituais, para ter filhos espirituais, mas os fatos são esses. Eu não neguei a minha responsabilidade, até porque a Bíblia falou depois. Vocês furtaram filhos espirituais, agora eu poderia dizer, eu não sou mais responsável. A Bíblia disse o contrário. A Bíblia disse o contrário. Então, mas eu nem pensei nisso naquele momento. Isso levou quase 2 anos para eu ter mais ou menos essa ideia. Né? Eu não tinha pensado nisso antes. Então, quer dizer, e antes disso eu recebi a informação que eu era responsável. Ou pelo menos que isso seria uma interpretação plausível. Então, apenas para fazer esse complemento, e que descaracterizando essa repreensão sobre a questão da responsabilidade em relação a filhos espirituais, que no final é algo que estava sob júdice. Eu acho que eu usava essa expressão. Né? Algo que estava sob júdice se vocês bloquearam com a questão, que poderia ser trabalhada de uma maneira muito mais afável, e não, vocês trabalharam de uma maneira violenta, porque no fundo vocês sabem que vocês tinham ali um quê de... mais que um quê de responsabilidade, um quê de... E mais que um quê, na verdade, né? Vocês tinham ali um alfabeto inteiro, né? de vinculação a esse tema, de ligação, né? Eu diria mais que responsabilidade. Vocês são causadores, no final de tudo isso. Sendo ou não pais ou mães espirituais, vocês levaram as pessoas para esses caminhos de fé também. E ainda mais depois que vamos dizer que causaram a minha saída. Então, apenas para pontuar melhor, para ficar mais claro, porque eu acho que vocês realmente não trabalharam os temas aí da melhor maneira possível. E eu acho que, não quero usar essa palavra, trabalharam ali de uma maneira não atentatória, né? Não atentatória contra mim, mas não atentando, né? Não tendo atenção para vários outros detalhes que tinham que ser trabalhados na questão. Então, apenas esse complemento aí. Valeu!